Caso Elisa Samúdio. Olá, eu sou a Tabata Cheyenne e hoje no Desvendando Casos irei falar sobre um caso que ocorreu há 10 anos e que foi televisionado em diversos canais no Brasil e fora do país. Este caso ocorreu no ano de 2010 e é um mistério até hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir nas redes sociais. Elisa Silva Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu no dia 22 de fevereiro de 1985. E aos 6 meses de vida, os seus pais se divorciaram. E assim, Elisa passou a morar somente com o seu pai, pois a sua mãe havia mudado de cidade por conta das brigas familiares que ocorriam. Assim, Elisa passou a ver sua mãe poucas vezes. Aos 10 anos, Elisa se mudou para a casa da sua mãe, em Campo Grande, onde viveu junto com ela durante um ano. Após completar um ano morando com a sua mãe, Elisa voltou para a casa do pai, onde viveu até os 18 anos. Quando Elisa desapareceu, já faziam 6 anos que ela não via sua mãe pessoalmente. O sonho de Elisa era se tornar uma modelo no estado de São Paulo e no estado de Rio de Janeiro. Então, aos 18 anos, ela se mudou para o estado de São Paulo para seguir sua carreira. Mas, por não conhecer ninguém e por ter passado por grandes dificuldades financeiras, Elisa começou a trabalhar como garota de programa, para assim conseguir sustentar a sua carreira, enquanto não era famosa. Durante sua carreira, Elisa desfilou e participou de editorais de moda, participou de ensaios fotográficos, atuou em filmes pornográficos e participou de ensaios sensuais, utilizando-se o nome Fernanda Farias. Existem duas versões de como Bruno e Elisa se conheceram. De acordo com algumas pessoas, eles se conheceram no ano de 2008, mas o ex-goleiro do Flamengo diz outra versão. Ele diz que conheceu Elisa no ano de 2009 durante um churrasco. Este churrasco estava acontecendo em uma casa no Rio de Janeiro que era de um jogador do Flamengo. E nesse churrasco acabou acontecendo uma orgia, o que era muito comum entre os jogadores na época. E até hoje. Durante essa ocasião, Bruno conheceu Elisa e a camisinha acabou estourando. Foi após esse churrasco que Bruno e Elisa passaram a se ver com mais frequência. Na época, Bruno era casado e prometeu se divorciar de sua esposa. E pediu também para que Elisa parasse de ser garota de programa. Porém, tudo mudou quando Elisa disse estar grávida do goleiro e recusou fazer um aborto a pedido dele. Foi no dia 13 de outubro de 2009 que tudo começou. Elisa fez uma queixa a respeito de Bruno e 2 amigos que haviam a mantido em cárcere privado e a obrigado a tomar substâncias abortivas. Além disso, a modelo e atriz alegou que ela estava tendo uma arma apontada em sua cabeça e que acabou sendo espancada diversas vezes. Porém, as investigações a respeito desse caso só foram concluídas no ano de 2010, após o desaparecimento de Elisa Samúdio. Na época, Bruno foi proibido de chegar perto de Elisa, tendo que manter uma distância mínima de 300 metros. Ele alegou que não havia feito nada com ela e que, entre aspas, não iria dar aqueles 15 minutos de fama que ela tanto queria. No dia 10 de fevereiro de 2010, o bebê de Elisa nasce e Bruno se recusa a fazer o teste de paternidade, dizendo que tudo isso era apenas um golpe da barriga. Elisa pediu pensão para o seu filho recém-nascido e novamente fez uma queixa contra Bruno a respeito de uma agressão. Tudo isso acabou prejudicando a carreira do goleiro. E assim, o ex-goleiro do Flamengo prometeu vingança a Elisa e o seu filho. Em junho de 2010, Elisa vai até o Rio de Janeiro com o seu filho e fica hospedada em um hotel na Barra da Tijuca, tudo pago pelo ex-jogador Bruno. No dia 4 de junho de 2010, Elisa e seu filho vão até um sítio do goleiro em Minas Gerais, em uma cidade chamada Esmeralda. E é nesse sítio que Elisa desaparece. De acordo com o primo do goleiro, um garoto de 17 anos que foi comparsa no crime, Bruno havia marcado um ponto de encontro com Elisa e quando chegaram no lugar, Elisa entrou no carro e no meio do caminho, Elisa foi surpreendida,
O garoto apareceu e deu algumas coronhadas na sua cabeça, assim a fazendo sangrar e sujando o banco do carro. No carro do goleiro foram encontrados vestígios de sangue, e os mesmos eram de Elisa Samúdio. Tudo indicou tortura durante todo o trajeto até o sítio. Bruno alega que isso não aconteceu e que, na verdade, Elisa achou que eles iriam ter uma reconciliação, mas que quando viu que isso não iria acontecer, foi embora e deixou o filho do casal com um amigo em comum. No dia 24 de junho de 2010, a Delegacia de Homicídio de Contagem recebe uma ligação dizendo que Elisa Samúdio, a modelo e atriz, havia sido assassinada pelo goleiro Bruno. Além disso, disseram também que o filho de Elisa e Bruno estava escondido em um sítio em Esmeralda. As buscas e as investigações começaram e encontraram o bebê junto da ex-esposa do goleiro Bruno, dentro de uma favela. A ex-esposa de Bruno acabou se tornando suspeita e comparsa desse crime. No dia 26 de junho de 2010, o goleiro Bruno torna-se suspeito do desaparecimento da modelo e atriz Elisa Samúdio. No dia 6 de julho de 2010, o primo de 17 anos do goleiro Bruno confessa ter ajudado no caso de Elisa Samúdio. Confessou ter dado algumas coronhadas na cabeça dela e que ela foi mantida em cárcere privado, sendo torturada durante 3 dias e depois sendo assassinada. Em 8 de julho de 2010, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, amigo de Bruno e também conhecido como Bola, foi preso e também acusado como suspeito do caso Elisa. Segundo o garoto de 17 anos, o ex-policial Bola havia amarrado Elisa Samúdio e lhe dado uma gravata, assim a matando asfixiada. Logo depois, ele a esquartejou e deu a sua carne para os seus cachorros da raça Rottweiler comer. Assim, os seus ossos foram enterrados e logo depois, concreto foi jogado por cima. O adolescente, que é primo de Bruno, acabou sendo internado por ser menor de idade. E outras 7 pessoas acabaram sendo presas por conta do crime. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão. O seu amigo e comparsa, Macarrão, que além de ter ajudado nesse caso, ajudou também no primeiro sequestro e no primeiro cárcere privado feito com a menina no ano de 2009, também foi preso e pegou 22 anos de cadeia. Bola, o ex-policial que matou Elisa Samúdio, ele pegou 16 anos de prisão. O advogado de Bruno diz que, na verdade, ele não tem nada a ver com esse caso e que quem realmente fez isso foi o seu amigo Macarrão, que o traiu por conta de ciúmes, pois o mesmo era homossexual e ele amava Bruno. Inclusive, ele tinha uma tatuagem com a seguinte frase: Bruno e Maca, a amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. Com o desaparecimento de Elisa, a avó materna fez o pedido para que ficasse com a guarda do neto, e isso foi concedido. O avô materno fez o mesmo pedido, mas ele foi negado, pois a justiça constou que ele havia estuprado uma criança de 10 anos há um tempo atrás, e além disso, ele havia permitido que Elisa fosse abusada em troca de dinheiro quando era menor de idade. No ano de 2016, o irmão do goleiro, Rodrigo Fernandes das Dores de Souza, ele conta onde estão os restos mortais da modelo e atriz. Porém, as investigações são feitas e não encontram nada a respeito. Mesmo tendo cometido essa atrocidade com a modelo, Bruno, o ex-goleiro nacional e internacional, recebeu diversas propostas para voltar ao campo, entre elas do Clube Operário de Várzea Grande, em Mato Grosso. Porém, o seu contrato acabou sendo cancelado por conta dos protestos que estavam ocorrendo. Além desse clube, durante o ano de 2017, Bruno acabou sendo contratado pelo clube Bom Esporte de Varginha, em Minas Gerais. Ele chegou até jogar algumas vezes, mas a justiça determinou que ele deveria voltar ao presídio e parar de jogar. Em entrevista, ele chegou a dizer: me dá a oportunidade de trabalhar, que as pessoas estão ali falando em redes sociais, mas eles estão falando que ele não pode voltar, que ele não pode isso, então peraí, eles vão colocar o pão na minha mesa? Hoje, Bruninho, o filho de Elisa e de Bruno, com 10 anos de idade, sabe o que aconteceu com sua mãe.
E quando lhe perguntam sobre o seu pai, ele diz que o pai está preso por ter matado a sua mãe. Em uma das entrevistas feitas ao ex-goleiro do Flamengo, ele disse que quando tiver a oportunidade, ele irá explicar ao filho por que disso tudo ter acontecido. E além de tudo, irá pedir perdão ao filho. Com 10 anos de prisão, Bruno passou para um regime semiaberto e passou a morar junto com a sua nova esposa e a sua filha. Além da filha, junto da dentista, ele tem outras 2 meninas de um antigo relacionamento e também Bruninho, o filho de Elisa Samúdio. Até os dias atuais, ele nega ter mandado fazerem alguma coisa com Elisa e diz também que se hoje ela chegasse nele e falasse que estava grávida dele, a situação seria totalmente diferente. Ele iria ajudá-la a seguir com seus direitos, iria procurar advogado e pagar a pensão da criança. A mãe de Elisa, em entrevista para o Domingo Espetacular, diz que até os dias atuais, Bruninho não tem a mínima vontade de conhecer o pai. Além disso, ela afirma que a sua filha não foi morta por pensão e que sim, haviam algumas coisas que Elisa sabia e que ela não poderia contar. E assim, ela acabou sendo morta para ninguém descobrir. Podemos escutar no áudio a seguir as suas próprias palavras falando sobre o assunto. Não acredito que a minha filha morreu simplesmente por causa de uma pensão. Não acredito. Tenho certeza que não é por causa somente da pensão. A Elisa sabia coisa do Bruno. E eu sei que tem gente que sabe, que nem tem amiga dela que sabe, mas tem medo de abrir a boca e morrer, assim como a Elisa morreu. Durante a entrevista, Bruno aparenta seguir a mesma linha de pensamento. Diz que a morte de Elisa não foi por conta de pensão, e sim por outros motivos que ele não irá dizer. Além disso, ele diz também que quando tiver oportunidade, irá contar para a mãe de Elisa e para o seu filho o real motivo do desaparecimento de Elisa Samúdio. O caso de Bruno e Elisa Samúdio acabou gerando um livro com os bastidores das investigações realizadas pelo delegado do caso. O nome do livro é Indefensável, o goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samúdio. E possivelmente venha a surgir seriados a respeito na Globo ou na Netflix, se a avó da criança permitir. Este foi o caso de hoje. Eu irei fazer uma leitura bem detalhada do livro e também um vídeo como se fosse uma resenha para vocês e soltar em um dia aleatório aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, de escrever aqui nos comentários novas sugestões de temas e também dizer o que vocês acham do caso, o que aconteceu com Elisa Samúdio, se realmente o goleiro Bruno tem outros motivos além de pensão. Deixem todas as suas opiniões aqui embaixo. Compartilhem com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, hein? Nos vemos na próxima quinta-feira com os Desvendando Casos por Tabata Chayenne.